O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre enxaqueca, né? Tivemos uma introdução, né, sobre a questão da dor, a diferença entre a enxaqueca e a cefaleia. Doutor, em relação aos sintomas, porque são muito parecidos, né? Se a gente parar para pensar, e como o doutor falou, nem toda dor de cabeça forte é enxaqueca, né? E nem toda enxaqueca quer dizer a dor que é cefaleia, né? Para quem está em casa, entender um pouquinho mais, né? Até, como o doutor falou, tem enxaqueca que não tem sintoma de dor de cabeça, aí seria mais difícil ainda diagnosticar, né? Mais difícil. Então, você que muitas vezes tem um diagnóstico já de enxaqueca, tem que passar por certos distúrbios, sintomatologias, sinais característicos. A enxaqueca, muitas vezes, ela tem um gatilho. O que é esse gatilho? É aquele fator que vai desencadear. Né? Então, o que acontece? Se você tem uma faixa etária entre 25, 30, 40 anos e é mulher, porque as mulheres são mais acometidas de enxaqueca do que os homens. Pode estar relacionado à questão hormonal da menstruação? Perfeitamente. Tem mulheres que muitas vezes a enxaqueca ocorre no período pré-menstrual ou ocorre durante a menstruação, e tem mulheres pós-menstruação e também muitas vezes na menopausa. E muitas vezes tem mulheres que com o uso do anticoncepcional pode desencadear a crise de enxaqueca. Conheço várias pessoas. Né? Existe então a enxaqueca, para caracterizar melhor, eu gostaria de dizer que tem a enxaqueca que ocorre com aura. O que é aura? O que é isso? É uma premonição, vamos dizer. É que a pessoa sente que vai ter a crise. E quais são esses sinais e sintomas que ocorrem nessa aura que antecede a enxaqueca para que ela possa tomar as providências? Muitas vezes essa aura ocorre 1 hora antes, 2 horas antes de desencadear a crise. É que, muitas vezes vamos dizer, aura visual. O pessoal começa a sentir muitas vezes uns brilhos, uns riscos que pode manifestar, já que a pessoa já começa a conhecer isso, começa a sentir que não está bem. A pessoa pode ter algum distúrbio gástrico, enjoo, mal-estar, irritabilidade, aquela sensação que não está bem, algo está para desencadear. É uma premonição, é uma sensação que antecede a crise. E a crise de enxaqueca, muitas vezes ela pode acometer um lado, a dor, um lado da face do crânio, ou pode acometer bilateralmente. Entendeu? Então, essa dor, muitas vezes ela pode ser leve, moderada e pode ser extremamente forte, como se a pessoa tivesse a sensação que o crânio fosse explodir. Tem até pessoas que têm necessidade de ficar no escuro, né? Tudo. Esse é um detalhe muito importante, porque a pessoa pode muitas vezes ter aversão à claridade, à fotofobia, pode ter aversão ao barulho, à fonofobia. A pessoa tem que ficar num ambiente, muitas vezes isolado, tranquilo, sem barulho, sem luz. E a crise, muitas vezes, da enxaqueca, ela pode durar 3 horas, 4 horas, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana. E outro detalhe importante, muitas vezes essa crise de enxaqueca, que acompanha muitas vezes de dor forte, também pode acompanhar outra sintomatologia importante durante a crise.
enjoo, vômito, aquilo que eu falei, a sensibilidade ao calor, ao barulho, irritabilidade. A pessoa fica extremamente irritada. Pode dar sensação de dormência no braço, na perna. Às vezes até a gente confunde com sintomas de pressão alta, né? Pode confundir com sensação de pressão alta. Até tem distúrbio, instabilidade emocional. A pessoa fica extremamente abatida, compreendeu? Não tolera alimentação. Então, a enxaqueca passa por esse fator importante. Então, a pessoa, quando vai sentir, na realidade, que vai ter a crise, ela já tem que tomar as medidas adequadas para evitar que essa crise, na realidade, seja muito forte. Porque aí ela já lança a mão das armas que ela já tem para prevenir que aquela crise, na realidade, venha de uma forma tão forte. E a enxaqueca, minha gente, além da pessoa ter essa sintomatologia visual, muitas vezes auditiva também, pode dar um distúrbio, zumbido, pode não escutar muito bem, pode simular até uma crise labiríntica da tonteira na pessoa, né? Acompanhada, como eu falei, de vômito. Por isso é muito importante que a gente conheça esse espaço. Outro detalhe, você poderia me perguntar, criança pode ter enxaqueca? Adolescente pode ter enxaqueca? Perfeitamente. Numa incidência menor, mas pode ter enxaqueca. Por isso é importante, muitas vezes, o diagnóstico. O clínico, o pediatra, o neurologista, saber o que está se passando. A diferença, muitas vezes, da cefaleia da enxaqueca, da cefaleia da dor de cabeça, de outras enfermidades, vamos dizer, pessoa pode ter uma cefaleia hipertensiva, da hipertensão. Essa cefaleia é diferente da cefaleia da enxaqueca. Geralmente essa cefaleia vem naquele naquele determinado momento, no transcurso da hipertensão. Toma o medicamento, alivia, corrige e não volta mais. É uma cefaleia muitas vezes pulsátil, dói a cabeça, ou muitas vezes dói mais na região occipital, atrás. E temos a dor de cabeça do distúrbio visual. Não tem nada a ver com a enxaqueca, a cefaleia da enxaqueca. Nós temos também a cefaleia das infecções, de uma gripe, de uma sinusite, diferente da cefaleia da enxaqueca. Nós temos a cefaleia, por exemplo, muitas vezes a pessoa pode estar desenvolvendo um tumor no cérebro, pequenininho, e aquelas crises são episódicas. Muitas vezes pode até simular vômito, náuseas, tudo, e a pessoa, não, é enxaqueca. Não, tem que investigar, tem que ver se realmente é um quadro de enxaqueca. Certo, o programa Estação Saúde vai para um breve intervalo e não sai daí porque na volta a gente vai falar sobre as formas de diagnóstico e os tratamentos.